uma avaliação, por gentileza, né, do jogo com duas equipes desse nível, o Inter e o Flamengo. Dá para colocar como dois postulantes ao título, você coloca o Inter nesse patamar também. E queria aproveitar, por gentileza, se você puder responder também, porque a partir de agora é Campeonato Brasileiro, o Inter já tem Libertadores. Se você tem um planejamento prévio do que você pretende fazer com uma curva de jogos ou vai avaliar jogo a jogo? Vamos começar pela... Oi. Está... Alô? Boa noite. Nós vamos fazer jogo a jogo, né? O que eu frisei para os atletas antes da partida, que era o primeiro degrau, né, de uma escada longa, né, em 3 competições diferentes nesse intervalo de 60 dias, que a gente ia avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles que estiverem melhores recuperados, no ritmo melhor, no momento melhor, estrategicamente possa atender o plano de jogo. Então não tem como ser diferente, né? Mas a ideia é sempre, a partir do princípio, né, que a gente consiga recuperar todos os jogadores, a gente poder a cada jogo fazer leitura do que é melhor estrategicamente para a disputa. Com relação ao jogo, foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que seria o enfrentamento de 2 equipes postulantes ao título e que, para a gente que deseja se manter na disputa até o final, é importante esse primeiro passo e a gente não poderia escolher adversário nem um pouco local, né? Teria que sempre buscar os 3 pontos, né? A ideia de jogo, né, o plano de jogo foi imaginando com as ausências, né, que o Felipe e o Luiz têm, especialmente do Arrascaeta e do Gerson, né, que ele ia tentar manter a sua estrutura, por vezes, né, um 4-2-4, pesando a nossa linha para gerar, né, desconforto, ou um quadrado para gerar um ganho de centro, né. A ideia foi, dentro da nossa estrutura, né, sempre que possível, o Fernando em bloco médio entrando na linha, né, para a gente ter uma superioridade e fazer bem as coberturas, impedindo esse jogo de centro, né, que é o jogo de atração pelos volantes para liberar os corredores das costas da minha defesa. Pela impossibilidade ali do começo, né, o Flamengo começou a usar as bolas longas, né, que foram controladas pela altura da linha ou pelas profundidades em cobertura dos zagueiros, ou do Fernando, ou mesmo do Rocher. E apostando, né, nas jogadas rápidas de contra-ataque, foi dessa forma que a gente conseguiu abrir o placar, né? Então penso que foi um primeiro jogo bom. No segundo tempo, talvez jogou muito no início, né, numa das né, as fortes características que a gente tem, mas também uma forte arma do Flamengo, que é a bola aérea. Uma bola cascada no primeiro, que tira o tempo da jogada e da defesa, e depois um rebote e uma finalização para o gol. Alguns bons contra-ataques depois, mas naturalmente o Flamengo usou o volume de jogo da qualidade do seu elenco, né, e levamos um ponto importante, né. Penso que foi muito importante para essa estreia. Boa noite, Roger. Boa noite. Queria te ouvir um pouco sobre as trocas no time em relação à final do Campeonato Gaúcho. Voltou o Rocher, voltou o Borré, o próprio Wesley, né, que já tinha entrado no intervalo, voltou. Queria te ouvir sobre essa decisão. E o Inter permanece invicto na temporada depois de um duelo importante, né, contra o Flamengo, naquele que eu particularmente considero o jogo mais difícil, né, do Campeonato Brasileiro. Quanto isso é impactante para vocês, quanto vocês levam isso para a sequência que virá pela frente? As trocas, né, da final para o início do Brasileiro, né, lá atrás eu falei para vocês que eu vou usar o momento, a estratégia, a gestão, né, e dependendo do momento elas terão pesos diferentes, né, não é algo, né, matematicamente exato, né, e para esse jogo, né, o Valência vindo de uma sequência de 2 jogos nessa seleção e uma sequência prévia de um acúmulo também de jogos, né, na final do estadual. Eu optei pelo Borré, mas também pelo fato de gerir o processo, né, e dar oportunidade daquele que foi, né, titular também em pouco tempo, nos ajudando a poder disputar a sua posição em campo. E disse para que se defenda lá em campo, né, porque o Valência se credenciou a estar entre os 11. Da mesma forma, o Wesley e o Rocher,
né, 2 jogadores, né, que contribuíram muito e têm o direito de disputar a posição em campo. Mas também estrategicamente vi na figura do Borré a possibilidade da gente reter essa bola para dar tempo, como a gente estaria em bloco mais médio, buscar as buscas de profundidade, né? Ter um tempo a mais, né? O Valência é um jogador que se propõe a profundidade no primeiro tempo. A gente tem um pouco mais em apoio, né? Para dar tempo tanto para o Wesley quanto para Vitinho acessar essas profundidades e dar tempo da gente entrar no campo de ataque, como aconteceu no primeiro gol. Então foi isso. A segunda questão. A gente busca para manutenção disso, né? Mas o que vai manter a invencibilidade é a estrutura que a gente demonstrou solidez dentro do campo, né? Que conseguiu fora de casa um ponto importante. A invencibilidade por si só, o número, né? Para mim é menos importante. O mais importante é o que a gente faz dentro dessa invencibilidade. Boa noite, Roger. Tu acabou de dizer o número menos importante. Queria um balanço teu sobre o ponto conquistado fora de casa contra uma equipe muito forte como o Flamengo, o quão isso é importante em relação também ao desempenho. O que te deixou mais feliz ou menos feliz? O resultado ou o desempenho? E se puder também, como isso vai repercutir na próxima semana? Porque a gente ainda não teve a oportunidade de conversar sobre Libertadores, mas ela está chegando. Sim, eu penso que as duas coisas, né? Eu penso que estrategicamente a gente foi muito bem. Tecnicamente, em alguns momentos, tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo, por talvez não querer acelerar o jogo demais e devolver a bola para o Flamengo. Porém, mas estrategicamente, taticamente, eu acho que a gente cumpriu à risca o plano de jogo, como eu falei anteriormente, e isso nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Então, foram as duas coisas, né? Foi o desempenho, né, tático coletivo, né, alguns equívocos, né, individuais, né, da construção, né, como eu falei anteriormente, e a solidez que a gente demonstrou contra um grande adversário, né. Agora a gente reavalia, olha com calma, né, vê jogo a jogo, né, muda a chave, né, para outra competição e presta atenção agora na Libertadores. Roger, hoje no segundo tempo o Inter suportou uma pressão muito forte do Flamengo, até sendo no Maracanã, né, a torcida canta muito alto, então o quão importante é saber lidar com a pressão nesses momentos, pensando na disputa dos títulos que o Inter tem pela frente? A gente tem que ter a maturidade de saber entender o jogo e atuar da forma como a partida pede. Naturalmente, né, nós somos uma equipe que desejamos pressionar, independente seja em casa ou fora, né, mas uma equipe que tem né, dentro da sua qualidade de jogador, a retenção da bola, erra-se muito pouco. Naturalmente, né, você vai andar um pouco mais para trás, né, você vai se proteger perto do gol. Daí você entra num outro momento que é ter a capacidade de contragolpear o adversário e ser contundente, né? Não é o problema você ter menos posse que o adversário, mas você tem que entrar mais vezes no último terço, tem que finalizar mais. A posse por si só, ela tem que vir junto da produção ofensiva e das finalizações, entrar no último terço finalizações. E ter sabido se organizar defensivamente em bloco médio mais baixo, né, no segundo tempo, nos deu a condição de usar esse espaço. As trocas foram feitas com esse intuito, né, colocar o Valência logo aos 20 minutos, o Carboneiro um pouco antes, e fortalecendo a saída, né, do Vitinho, do Wesley ali com o Thiago, para a gente não perder força de marcação e seguir andando para dentro do campo de ataque. Roger, a gente que acompanha o teu trabalho desde o primeiro dia, a gente vê uma evolução constante do time, né, uma maturidade como a gente viu hoje. Mas desde o ano passado, a gente vê, principalmente a imprensa do centro do país, tá bem porque tá jogando com a corda esticada. O Inter fez uma boa campanha. No Gauchão, o Gauchão não é parâmetro para nada, o Gauchão é engana-bobo. Hoje tu enfrentou talvez a melhor equipe do time do Brasil, de igual para igual. Parece que o Inter tem que sempre se provar a cada jogo, né, pro centro do país. Quem está deslocado do eixo acaba tendo menos visibilidade, é natural, né? Mas isso não nos incomoda, né? Isso nos dá uma noção exata, né? Mesmo que, né, os holofotes sejam, né, para os times do centro do país, a gente vai devagarinho mostrando o trabalho, como você disse, desde o ano passado. Mas eu já vejo, sim, né, se falar muito bem do trabalho, se falar muito bem do momento do internacional, do protagonismo,
né? A primeira pergunta foi relacionada justamente à possibilidade do Internacional ser um postulante ao título. Eu acho que isso é mérito do trabalho, né? Então demora um pouco mais, mas o reconhecimento sempre chega. Aqui, Gilmar Machado. Olha, você já tem um trabalho consolidado no futebol brasileiro, até você me permite, foram feitas perguntas sobre o jogo, queria te fazer uma pergunta justamente sobre essa sua trajetória como treinador, porque nesse momento parece que existe uma perspectiva dentro do futebol brasileiro de que a seleção brasileira deve ser entregue a um treinador estrangeiro. Isso só aconteceu na história da seleção pelo menos 3 vezes em momentos muito curtos, né? Historicamente, a seleção foi comandada até mesmo em Copa do Mundo por treinadores. Você, um treinador que vem se desenvolvendo, acabamos de ver, né, o seu trabalho aqui hoje diante do Flamengo. Queria saber como é que você se sente quando a todo momento se fala apenas nos treinadores estrangeiros. E para aqueles mais desavisados, não é xenofobia, não é nada disso, a gente só quer saber como é que é a cabeça de um treinador brasileiro. Vem se desenvolvendo no momento que se fala tanto de treinadores estrangeiros. Quem fala é o ambiente externo, né? Em 2014, quando deu o 7-1 que a gente perdeu a Copa do Mundo em casa, eu estava acomodado na minha função de auxiliar. E quando a gente perdeu, o que o ambiente externo disse? Que os treinadores brasileiros não serviam, os mais velhos, que tinham que renovar, né? Eu entendi aquele momento, né, e saí para me lançar como treinador, porque eu tinha 38 anos, né? Muitos fizeram o mesmo caminho, alguns permaneceram, né, talvez na velocidade que o ambiente externo gostasse que nós evoluíssemos, dessemos resultado, né, passaram a desejar o estrangeiro, né? Então não vem do nada, né? Não é o externo, não foi nós treinadores brasileiros que pedimos os estrangeiros. Eu gostaria muito de ver treinadores brasileiros treinar a seleção brasileira, mas eu não sou contra. Até porque como treinadores brasileiros nós também já tivemos em outros países, né, inclusive em seleções, né? Claro que um país que é pentacampeão do mundo tem excelentes treinadores que podem ocupar esse lugar, né? Mas o ambiente externo acaba pautando as discussões, né? Um dia foi a geração mais antiga que não servia, entrou os mais novos. Os mais novos não serviam, vêm os estrangeiros, né? Me parece que em alguns momentos a gente não está muito satisfeito com o que está, assim como o jogador que está jogando. O bom é sempre o que não está, né? Então faz parte, né? Como treinador, eu sempre pauto para o fortalecimento da minha categoria, né? Com atualização, com formação, né? Com conhecimento, isso não nos falta, né? Nós não devemos nada para os treinadores que vêm de outros países. Roger, boa noite. Jonathan Santos, canal BTV Esportes, prazer ter você aqui no Rio de Janeiro. Até se tratando um pouco da partida, muito se falava nos comentários dos torcedores que foi uma partida de 2 times muito bem treinados. Felipe Luiz buscando uma longevidade agora no Flamengo, você fazendo um bom trabalho no Internacional, tendo um contrato renovado essa semana, informação até 2026. Renovou, foi, presidente? Saiu de contratação renovada. Queria saber de você sobre o objetivo de um trabalho longevo. Como é que você enxerga no futebol brasileiro essa questão de um trabalho longevo dos treinadores? Hoje a gente viu o Abel Ferreira, o Vojvoda no Fortaleza. Eu queria saber a sua opinião. Então, seguindo na direção da pergunta do teu colega, né, eu não sou contra os estrangeiros, né? Eu gostaria de ver só a mesma política de reciprocidade, né? Porque mas eu hoje, a graduação em profissional de educação física, formado com todas as licenças da CBF, mas para que eu acesse o mercado exterior, ainda me cobram 60 meses de atuação na primeira divisão, né? E a gente não vê a mesma política sendo adotada aqui, né? Então, isso acaba desequilibrando, né? Essa disputa, digamos assim, em função dessas vagas. Agora eu comecei o raciocínio e me perdi da tua pergunta.
sobre o trabalho longevo. Então, eu queria completar era isso, né? Os treinadores estrangeiros, né, por eles virem com cultura diferente, né, deram a oportunidade deles ficar um pouco mais. Né? Para mim, como brasileiro, me davam 4 jogos. Os estrangeiros, como vem a cultura, passaram das 6, 7. Só que como o mercado é igual, se estenderam também pra gente. E a gente sabe que dificilmente vai ficar mais que 6 jogos sem vencer. Uma equipe grande, né? Estreiam jogadores que foram contratados, jogadores saem do departamento médico, o momento vira e você volta a vencer. Né? Então os treinadores estrangeiros foram importantes em algum momento e são, né? Porque por vezes quebram algumas conservas culturais que nós brasileiros não conseguimos quebrar. Porque o ambiente externo não permite. Né? O Jorge Jesus veio, pediu um telão no estádio, né? E todo mundo achou muito bonito, né? Mas se eu pedisse uma TV de 42 para colocar, eu era professor Pardal. Né? Esse ano foi a primeira vez que eu trabalhei, né, no dia do jogo, né, no campeonato estadual, com jogo à noite. Se eu fizesse isso há 5 anos atrás, eu tenho certeza que eu seria inventor. Mas se faz há 20 anos lá fora. Né? Então, por isso que eu aprecio a vinda assim, porque dos bons treinadores, né? Mas que a gente não desconsidere o que a gente tem bom dentro de casa. Boa noite, Roger, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. É sempre um prazer falar com você. Parabéns pelo título gaúcho, pelo jogo de hoje. Eu queria que você falasse sobre o Rocher. O que ele sentiu, você sabe de alguma coisa? E o menino Antony, o que você conversou com ele? Estava 1-0 Internacional, o Flamengo provavelmente iria aumentar a pressão. E o que você conversou com ele quando você colocou ele no segundo tempo? Obrigado. Vai lá e entra. Na beira do campo não tem muita informação para dar. Ele já estava jogando, ele jogou todo o campeonato estadual. Né? Sabe o que faz, né? Dentro do nosso modelo. O Rocher a gente vai ter que reavaliar, ele sentiu, né, a dividida na mão ali. Né? Tomara que não seja nada, mas ainda é precipitado a gente afirmar alguma coisa. Né? Foi preciso substituir